DNA e RNA. O que são e quais as diferenças entre eles? Primeiro que são, eles são ácidos, né? O A no final do DNA significa ácido, assim como no RNA significa ácido. Só que o DNA, ele tem na sua composição o açúcar, né, a pentose, conhecida como desoxirribose. Daí ele é o ácido nucleico que tem a desoxirribose, ou então ácido desoxirribonucleico. A gente também pode escrever como ADN, ácido desoxirribonucleico. O RNA, ele não tem a desoxirribose, ele tem a ribose, como o açúcar pentose que o forma. Então ele é o ácido ribonucleico. A gente pode também escrever como ARN, certo? Seria uma sigla em português. Beleza? Então, o que é que eles têm em comum? Eles têm uma natureza ácida, né? Eles têm uma carga negativa no seu exterior, principalmente aqui na parte de fora da fita desses ácidos, né? Dessas moléculas. Então aqui também, ó, na parte de fora, basicamente. Então isso faz com que ele tenha uma natureza ácida, né? Os dois vão ser compostos, vão ter na sua composição, né, fósforo, como um grupo fosfato. Eles vão ter na sua composição açúcar, que vai unir o grupo fosfato à base nitrogenada, que é uma pentose. E aí, mais uma vez, a pentose que vai estar no RNA é a ribose, enquanto que a pentose que está no DNA vai ser a desoxirribose. E eu vou ter aqui a base nitrogenada, certo? Todos os dois vão ter três bases nitrogenadas iguais, que vai ser a adenina, que vai estar presente tanto no DNA quanto no RNA, uma base nitrogenada com dois anéis, fazendo dela uma base púrica, assim como a guanina, que está no DNA e também no RNA, que também é púrica, tem dois anéis. E eu tenho as bases pirimídicas, que no caso do DNA e RNA, eu vou ter a citosina presente nos dois. Ela só tem um anel, tá vendo aí? Um anel carbônico. Já a quarta base que a gente vai falar aqui vai ser diferente entre o DNA e o RNA. O DNA é o único que vai ter timina na sua base, né, como uma das suas bases nitrogenadas. Já o RNA, ele não tem timina, ele tem uracila. Beleza? Então, aqui a gente já começa a enxergar diferenças. Outra diferença, o DNA, ele é formado por duas fitas, ele é uma dupla hélice. Por ter essas duas fitas, as fitas vão apresentar complementariedade. O que é isso? É que se de um lado eu tenho timina, ó, timina é o roxinho aqui, tá vendo? Do outro lado eu vou ter adenina, ligados por pontos de hidrogênio. Nesse caso aqui eu vou ter duas pontes de hidrogênio ligando a timina e a adenina. Já se eu tenho de um lado guanina, vou aproveitar isso aqui, ó, guanina desse lado, que é o azulzinho, do outro lado eu vou ter citosina. E eles vão estar ligados aqui por três pontos de hidrogênio. Uma, duas, três pontos de hidrogênio. Certo? Então existe uma regra dentro do DNA, chamada também como regra de Chargaff, que devido a essa complementariedade de Agnaldo, Timóteo, para lembrar, né, um mnemônico aqui, adenina com timina, ou a Gal Costa, você vai ter em proporções adenina e timina iguais. Então, se eu tenho, por exemplo, 30% do DNA, do meu DNA, se é adenina, obrigatoriamente é igual de timina. Então, eu tenho 30%. Ops, 30%. Agora, 30 mais 30 faz 60, sobra 40% do DNA. Esse 40% vai ser guanina e citosina, ou seja, 20% guanina e 20% citosina, que eles são iguais, certo? Então isso aqui é uma regra que existe dentro do DNA que não vai existir no RNA. Então é outra diferença. Mais uma diferença, né? Porque eu falei, o DNA é dupla hélice, o RNA só tem uma fita. Então ele não faz hélice, mas ele consegue, né, formar estruturas tridimensionais, trevos, estruturas mais complexas, porque ele consegue se dobrar melhor. Então o RNA ele se dobra mais, ele forma estruturas mais diferentes, né? Por exemplo, o RNA transportador, ele, se você olhar direitinho, ele meio que lembra um trevo, né? Ele tem o seu anticódon e ele meio que lembra um trevo de três folhas, mais ou menos assim, né? Então ele se dobra, ele forma estruturas, tá? Em três dimensões, em duas dimensões, enfim, muito mais do que o DNA. Porque o DNA ele se mantém como dupla hélice. Ele pode se enrolar e tal, mas ele vai manter essa dupla hélice.
Isso faz com que o DNA, devido a essa dupla hélice aqui, ele fique mais fechado aqui no centro por interações hidrofóbicas. Então você tem aqui interações que fazem com que o centro, o cerne do DNA, ele fique bem estável, tá? Então isso faz com que o DNA ele tenha mais estabilidade, ele é mais estável. Estável. Enquanto que o RNA ele vai ser menos estável, tá? Por que ele é menos estável? Porque ele não tem muita proteção. Veja que as bases nitrogenadas, por exemplo, elas estão aqui ó, soltas. Elas estão sujeitas a um ataque, por exemplo, por enzimas, né, por radicais livres. Então o RNA está menos protegido, o DNA está mais fechadinho. Um exemplo, se você pegar um tubo com DNA dentro, purificado, mexer para lá, mexer para cá, passar o dia todo com aquele tubo, o DNA, a decomposição vai ser mínima, os danos ao DNA vai ser mínimo. Já um tubinho de RNA, se você sacudir, se você der um peteleco ali, você vai ter uma degradação muito grande, né? Ele se quebra fácil o RNA, tá? Outra coisa, os compartimentos onde eles vão estar, né? Então você vai ter a célula, você vai ter o núcleo da célula, né? O núcleo aqui. Então, basicamente, em contextos normais, em situações normais, o DNA está contido aqui, ó. Você só vai encontrar DNA, basicamente, no núcleo. E no caso de uma célula animal, nas mitocôndrias, né? Então, nas mitocôndrias, você vai encontrar DNA também, que é o DNA mitocondrial. E numa célula vegetal, além do núcleo e mitocôndrias, você vai ter aqui os cloroplastos, que também vão ter DNA. Então, o DNA está dentro ou de núcleo ou de organelas como a mitocôndria e o cloroplasto. Já o RNA ele está em todo lugar. Ele vai estar no núcleo, ele vai estar sendo produzido no núcleo, né? O RNA mensageiro é produzido no núcleo, o RNA ribossomal, todo o RNA basicamente é produzido no núcleo. E aí vários vão para fora, e aí você encontra RNA também no citoplasma. Então veja que a grande diferença é que o RNA está tanto no citoplasma como no núcleo e em outras organelas. Já o DNA, ele tende a estar somente no núcleo ou dentro de organelas. Às vezes você pode ter extravasamento, saída de DNA, devido a, por exemplo, um dano, né, alguma lesão que a célula esteja lá sofrendo. Beleza? Então, aqui, gente, são basicamente as diferenças, né, básicas do DNA e o RNA. Lembrando, o DNA ele vai conseguir, né, ele vai passar basicamente por dois processos. O processo de replicação, que é quando a célula precisa se dividir, né? Então a replicação vai acontecer com o DNA é replicado, ele pode ser formado várias cópias deles, cópias iguais, basicamente, e ele vai sofrer a transcrição, que é quando a informação que está contida nele vai ser passada para o RNA mensageiro. Já o RNA, tá, ele vai estar envolvido em várias e várias funções. Né? Ele vai ser traduzido, ele é produto da transcrição, ele vai ser traduzido lá no ribossomo, então a tradução vai acontecer no RNA. Você vai ter o RNA fazendo o splicing, né, que é a retirada dos introns e permanência dos exons. Então, o splicing vai ser feito pelo RNA. O RNA faz vários outros processos, como o transporte dos aminoácidos para o ribossomo, né, que aí é o RNA transportador. Ou seja, o RNA ele é mais versátil, ele faz mais funções, ele se auto, né, regula, ele se auto-edita. Enfim, as moléculas de DNA elas são mais versáteis, mais dinâmicas. Enquanto que o DNA, o objetivo do DNA é ser estável, é guardar a informação genética por um longo tempo. O RNA é basicamente transportar essa informação genética, é transferir essa informação genética de um lugar para o outro, é fazer com que essa informação genética seja traduzida em proteínas lá no ribossomo. Beleza? Então aqui está uma geral de diferenças e semelhanças entre DNA e RNA. Pode ser que eu tenha esquecido alguma e vocês podem complementar aí nos comentários. E se possível, deixa aquele like e se inscreve no canal. Valeu!